E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil e no vídeo de hoje você vai aprender a como dimensionar o eletroduto de subsistemas nos projetos elétricos. Você sabia que se você superdimensionar, você gasta dinheiro, aumenta o custo de sua obra. Se você subdimensionar, pode ter grande risco de curto-circuito, de até incêndio e um grande desastre aí no seu projeto executado. E o que você verá a seguir é um trecho do treinamento completo de dimensionamento de projetos elétricos na prática, onde você sai do absoluto zero e consegue entrar nos serviços de projetos elétricos e, de fato, entender como dimensionar de forma otimizada o seu projeto elétrico. Esse trecho é do professor Willington Gondim, é um treinamento que temos lá no Acesso Premium Netflix da Engenharia Civil. Para você saber todos os treinamentos que temos além do projeto elétrico na prática, tem aqui um link no chat, aqui no card do vídeo, você vai acessar a página com todos os detalhes, tá bem? Então, sem mais delongas, professor Willington Gondim, a sala de aula virtual é sua. Então, a gente, só lembrando aqui, a gente parou nessa parte falando aqui um pouquinho dos cabos, dos métodos construtivos aqui, do A1, do A2, do B1, do B2, tá? Do C, do D. Tá aqui só para relembrar. Então, a gente falou aqui sobre condutores, conversamos aqui sobre o tipo de execução, né, o método de referência da nossa norma, que aí você tem cabos isolados, que é o nosso caso, que a gente vai trabalhar em eletroduto, só que nossos eletrodutos aqui vão ser a maior parte aparente, então vai ser cabo isolado, o método aqui B1, tá? O nosso método B1. A gente também vai usar o método D, porque a gente vai ter eletroduto no piso, a gente vai usar o cabo unipolar com eletroduto no piso, que é exatamente a parte de alimentação, ok? A parte de alimentação, que a gente vai vir pelo piso, lá do medidor, na frente do nosso lote, até chegar ao quadro do térreo, que também está alimentando o quadro do pavimento superior. Então, a gente viu esses exemplos aqui, o eletroduto corrugado laranja sendo embutido aqui na laje, né? Vai ficar aqui embutido na laje, tem eletrocalha, tem leitos, tem aqui o que é permitido, o que não é permitido, então 750 volts eu não vou poder fazer instalação dentro do espaço de construção, enterrado no solo, canaleta, os demais aqui 0,1, 0,6 a 1 kV, né? No caso, unipolares ou multipolares, a gente pode trabalhar porque tem isolamento e cobertura. E aí, a gente chega nessa tabela aqui, que a gente vai usar, né? O nosso método aqui é o B1. A gente vai trabalhar com 2 condutores no nosso circuito monofásico, fase neutro, fase. Aqui, 3 condutores, você tem fase neutro, fase, 3 fases. A gente tem aqui essa coluna. Aqui que a gente vai... Eu vou voltar essa tabela, mas só exemplificando aqui, ó, o nosso cabo de iluminação mínimo é de 1,5 e o de força é de 2,5. Então, por esse método aqui, a gente pode chegar a 17,5 ampere e 24 ampere. Nesse caso aqui, a gente pode trabalhar até 16 ampere. Diga, Seno. E o terra, professor, e o terra? Já. Porque agora tem que ser aterrado, né? Sim. Aqui a gente está... claro que sim. Aqui a gente está vendo o dimensionamento da fase, tá? O dimensionamento da fase com a isolação de PVC e a temperatura de 70 graus. E aqui a gente está usando o método B1. Então, essa tabela aqui vai me dar o condutor da fase. Vou botar isso aqui. Isso aqui, eu só estou dizendo que você tem 1,5. Se você trabalhar com o cabo de 1,5, você pode ir até 16 ampere, que é o disjuntor comercial. O de 2,5 você vai até 20, que é o nosso comercial. Mas se você trabalhar tudo embutido, como é nesse caso aqui, ó, tá embutido na laje, vai estar embutido nas paredes, certo? Quando você trabalha aqui com 1,5, você só vai poder ir, ó, tá aqui o método A1, 2 condutores, aí você só vai estar até 14,5 ampere. Então, você só vai trabalhar mesmo comercialmente até 10 ampere para iluminação, né, no caso. E para minhas tomadas de força, você vai trabalhar aqui no máximo com disjuntor de 16 ampere. Então, mais uma vantagem que eu digo para você trabalhar com eletroduto aparente, né, na parte do teto todinha. Coloca o forro de gesso, coloca todo o eletroduto aparente no residencial.
e você só vai descer mesmo embutido por os interruptores e para as tomadas. Então fica melhor para ti. Esse daqui, essa tabela a gente vai usar no caso do alimentador aqui, né, do nosso alimentador, que vai ter o método D, certo? O método D aqui, ó, está enterrado, que é o EPR ou XLPE, a cobertura dele. Aí você já vai para 90 graus. Então, aquele alimentador que vai chegar na tua casa, a gente vai dimensionar por aqui. E aqui, Senna, chegou, no caso, o condutor neutro, tá? O condutor neutro, certo? Eu coloquei aqui, ó, até algumas observações da norma, porque teve um aluno que estava estagiando, interessante, ele disse que lá na obra dele ele estava usando o neutro para mais de um circuito, né? Botando o neutro para mais de um circuito. Então, aqui a norma diz que o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito, e o condutor neutro de circuito monofásico, você vai ter a mesma seção do condutor da fase. Então, aqui a gente vai ter a tabela do condutor neutro. Você encontrou o condutor da fase, no caso lá, vamos supor de iluminação, é 1,5. A menor ou igual a 25, você vai usar o mesmo condutor da fase. Então, a iluminação é 1,5, de fase, o neutro também vai ser 1,5. Então, você pode usar a mesma seção até menor ou igual a 25 milímetros. No caso do terra, no caso do meu terra aqui, você pode usar a mesma seção da fase até menor ou igual a 16 milímetros. Então, o meu terra lá, da tomada, a tomada é 2,5 fase, 2,5 neutro, e aí a mesma seção da fase vai ser também 2,5. O chuveiro elétrico, por exemplo, pode ser 4 milímetros, a fase vai ser 4 milímetros o neutro, vai ser 4 milímetros o terra. Então, tu vai usar o terra aqui até menor ou igual a 16 milímetros de fase. A gente vai ter aqui, por exemplo, puxando aqui, eu queria ver com vocês também, deixa eu chegar aqui primeiro, deixa eu fechar essa parte aqui. Aqui vou pegar o meu quadro, ver aqui o meu quadro. Aqui ele já está com QLF superior, tá vendo o QLF superior? Então o chuveiro elétrico aqui, ele vai dar um disjuntor final de 32, ó, porque ele ficou 29 ampere com as correções, né? Ele está sozinho no eletroduto, então o fator de agrupamento dele é 1, a temperatura aqui 0,94. O cálculo do disjuntor deu 27,27 ampere, né? Você tem 6.000 VA, o fator de potência é 1. Então, você pega 6.000 VA, divide por 220, vai dar 27,27 ampere. Aí você coloca aqui as correções do agrupamento, foi para 29, aí eu tenho o 32. Aí, se eu pegar aqui o 32, o meu 32 aqui, vamos aqui, ó. Então, vou botar aqui outra cor, vou botar aqui uma cor azul. Eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando com B1, eu estou trabalhando aqui com o meu B1, eu quero azul. Então, eu estou trabalhando aqui com B1, ele está ainda aparente, 2 condutores. Bem aqui, por coincidência, ó, nessa coluna aqui, eu tenho até 32 ampere. Até 32 ampere. Se eu venho aqui para o lado esquerdo, eu vou encontrar que o condutor fase vai ser de 4 milímetros. Porque o circuito do chuveiro é só para ele. Então, não vai ser acrescentado mais nada. Então, vai ser só para ele mesmo. E ele está com a potência boa, está com 6.000 VA. Se você tiver um chuveiro maior, esse disjuntor vai mudar, vai passar para 40. Se passar para 40, nesse caso, aqui vai até 41, ele vai ficar com um cabo de 6. No nosso caso, lá está com 32, eu estou com um cabo de fase de 4. Então, se você olhar aqui, você vai ter exatamente o cabo de 4. Mas eu vou aqui no pavimento terra, que é melhor. Eu estou aqui com ele, então a minha fase aqui vai ser de 4. Vai ser de 4 aqui. Aí eu preciso saber agora o neutro. A fase eu já encontrei, que é de 4. Aí eu vou lá no neutro. Ó. O neutro, eu tenho a fase, deixa eu só mudar aqui. Então eu vou ter aqui o meu neutro, a minha fase de 4, certo? Eu tenho uma fase de 4. Está aqui a minha fase vermelha, por exemplo. A gente encontrou que o cabo dele é de 4. E aí agora eu vou encontrar o neutro. Então o meu neutro aqui, azulzinho, né, claro. O meu neutro também vai ser 4. Vai ser 4 aqui porque ele é menor do que 25. E aí eu vou encontrar o terra. Então eu vou fazer aqui o meu terra. Está aqui o terra. Também vai ser 4. Porque ele é menor do que 16 aqui, ó. Então aqui você vai ter exatamente, você vai ter lá tudo de 4.
Então, você vai ter aqui a especificação aqui da bitola de 4 para o nosso chuveiro. Então, seria isso daí. Então, aqui você tem como dimensionar todos os cabos a partir da fase. Você encontra o neutro e o terra. E aí está faltando somente, a gente começou a ver a parte de diâmetro, né? Aqui ficou o circuito 13 do nosso chuveiro e aí ficou faltando aqui fazer o diâmetro. Então aqui a gente tem tabelas de fabricantes, por exemplo, né, ó, fio e cabo. Então desse lado aqui eu tenho o diâmetro do fio, aqui o diâmetro do cabo, 750 volts, e aqui eu vou ter a área total do cabo e a área total do fio. No caso lá eu tenho 4 milímetros, eu vou ter aqui uma área de cabo de 13,8, certo? De 13,8 aqui, nesse caso, seria para cada cabo, né? Então, eu tenho 3 cabos lá de 4. 3 cabos de 4. Então, isso aqui vai ocupar aqui no meu eletroduto, tá? A gente viu aqui, se eu pegar aqui, vou botar aqui o amarelo. Então, se eu pegar aqui o cabo de 4, certo? Você está vendo que a área é diferente, é um pouquinho menor. Mas vamos pegar aqui, eu só tenho 3 cabos, ó, 3 lá, são fase, neutro e terra. Olha só a bitola que vai dar. Não existe isso, né? Não existe aqui. Então, para você ter mais segurança, você faz uma tabela. Você vai pegar lá as áreas de cada cabo e vai analisar o que você pode colocar dentro desse eletroduto. Então, a gente tem aqui, colocou exemplos de eletrodutos aqui, né? Eletrodutos aqui metálicos. Eletroduto metálico que a gente usa muito em loja, indústria, shopping, e aí vai. Você tem aqui a eletrocalhazinha fechada com tampa, ó. Aqui você está com a tampinha, a eletrocalhazinha ventilada, perfurada. Aqui você tem os cabos aqui internamente. Está aqui o tipo de eletrocalha, tá? Você vai ter aqui o tipo de eletrocalha, tem aqui U, que é a mais usada, tá? E tem a do tipo C, que você tem aqui a dobrinha para dentro da eletrocalha. A tampa é diferente. Então, se utiliza mais a do tipo U. Então, está aqui o sistema de eletrocalha. A gente usa muito também bancos. A gente também usa dutos, né, no piso falso também, que você pode aplicar. É muito melhor para você trabalhar a parte de manutenção, né? Manutenção. Está aqui a eletrocalha toda fechada também. Pode usar lá no piso falso. Tem como ventilar. Tem aqui os componentes que fazem parte aqui de um sistema de eletrocalha, curva de 45, curva de 90, subida, derivação aqui tem um T. Então, quando você tem redução, ampliação, então você vai ter isso daí no catálogo do fabricante. Eu acho que foi até o menino que perguntou, ó, tem aqui o divisor, você pega aqui o divisor, coloca aqui no meio da eletrocalha, você separa aqui a alimentação e circuitos para não misturar. A gente conversou isso na aula passada, no final da aula. Tem também perfilados aqui que você pode trabalhar. Tem perfilado de 38 por 38, 38 por 19. A gente utiliza também, ó, em residência pode ser utilizado, né? Uma arquitetura mais contemporânea. Então, você vai ter sistema de distribuição de circuito de perfilado e assim também como loja, tá? Tá aqui a iluminação, tá aqui os componentes aqui, né? Um T, uma emenda e aí vai. E aqui a gente tem os eletrodutos, embutido na laje, embutido na parede, no piso, tem o polietileno, o PAD, o polietileno que você tem um rígido. Aqui é um sistema drywall, eu não sei porque não se trabalha muito com drywall, tá? Tem uma construtora aqui que trabalha com drywall, a gente fez um projeto para ela, participou de um projeto, e lá o sistema é todo no drywall, tá? É uma construção bem enxuta. Você bota aqui os perfilados a cada 60 centímetros, o perfilado, você bota a placa de um lado, você bota aqui a lã de isolamento, e você depois bota outra placa, você tem a parede. Lá fora se usa muito esse método construtivo. Aqui se torna uma resistência com relação, acho que, cultural. Aqui você tem que ter o cuidado na hora que você vai fazer a laje e passar aqui por uma viga, por exemplo. Ter o cuidado aqui. Aqui seria um eletroduto rígido, né? No caso, se fosse tudo aparente. Se fosse um eletroduto rígido, você teria aqui a passagem pela viga para baixo da laje, um eletroduto aqui rígido.
Nesse caso aqui, você está fazendo a transição do corrugado flexível, né, amarelo para o laranja. Então, aqui você tem que ter esse cuidado, porque na hora de concretar, isso daqui pode fechar. Aí o cara não consegue passar o cabo depois, né? Depois que concretar isso daí. Então, você vai ter aqui o dimensionamento, ó. É preferível você usar o dimensionamento do eletroduto. Nesse caso, você vai ter aqui, você vai ter o diâmetro interno do eletroduto, que é onde vai passar a tubulação, os cabos. Então, você tem a área do eletroduto, nada mais é do que πd2 menos 2e ao quadrado, que é πd2 sobre 4. Esse dE é o diâmetro externo, menos 2 vezes as paredes aqui do meu eletroduto, tu vai encontrar a área da seção do diâmetro interno do eletroduto. E o do cabo, você vai ter a área do cabo, que é πd2, e o diâmetro externo do cabo. Você vai ter o diâmetro externo aí do cabo, tu encontra essa área do cabo. Então, aí você tem para 3 ou mais condutores, você vai ocupar 40% desse eletroduto, tá? Você vai ocupar aqui 40% desse eletroduto para você poder ter espaço para dissipar o calor na hora que a corrente está passando pelo cabo, tá? Na hora que está passando pelo cabo. Então, está aqui 40% de ocupação. Então, você vai ter essa formulazinha aqui, ó, o número de cabos que eu posso colocar no eletroduto vai depender da área do eletroduto interna, vezes 0,4 sobre a área do condutor. Ou então, você pode pegar aqui a área do eletroduto, né? A área do eletroduto mínima aqui, igualar a N, quer dizer, número de cabos, certo? Número de cabos aqui, ó, número de cabos vezes a área do cabo, dividido por 0,4. Então, tu vai encontrar aqui exatamente uma área mínima interna, em função do diâmetro interno aqui do meu eletroduto, e aí você iguala a fórmula novamente do πd2 sobre 4 e você vai encontrar o diâmetro mínimo desse eletroduto. Então aqui, ó, resumindo aqui, nesse caso, eu vou pegar aqui, por exemplo, o de 4. Eu vou ter aqui o de 4, certo? Eu tenho aqui o diâmetro do cabo que é 4 milímetros. Mas eu posso voltar naquela tabela só para ver aqui, pronto, tá aqui, ó. É 13, eu vou usar aqui a área, eu já tenho uma área de 13,8. Então, cada cabo aí tem 13,8. Então, vamos aqui. Cada área do cabo aqui, a minha área do cabo, do condutor, é 13,8, certo? 13,8, beleza. E eu tenho 3 cabos desses. Então, isso aqui eu vou multiplicar por 3, tá? Eu vou multiplicar por 3, nesse caso. Que é exatamente isso daqui, ó. N vezes a área do cabo. Então, você vai ter aqui, vou pegar aqui o marcador, eu vou pegar aqui, ó, número de cabo vezes a área do condutor. Então, eu vou ter 13,8 vezes 3 dividido por 4. Aí eu vou encontrar aqui uma área de seção mínima do meu eletroduto. E aí, quando eu encontrar essa área mínima do meu eletroduto, eu vou igualar a essa fórmula πd2 sobre 4 e vou encontrar um diâmetro interno. Eu vou encontrar esse diâmetro interno aí. Então, esse diâmetro interno aí que a gente vai encontrar seria exatamente, você tem 13,8 vezes 3, vai dar 41 aqui. Isso aí você usa Excel, tá? Eu estou usando aqui no braço como exercício para vocês. Isso aí vai dar 41,4. Dividido aqui por 0,4, você vai dividir aqui por 0,4, você vai dividir aqui por 0,4. Nesse caso, você vai ter 104, vou arredondar aqui, 104 milímetros aqui, que seria exatamente a área mínima do eletroduto. Então, você tem aqui a área mínima do eletroduto. E aí eu vou encontrar o diâmetro mínimo desse eletroduto. Então, eu vou ter ali, no caso, 4 vezes, vou ter aqui a raiz, né? A raiz de 4 vezes 104, nesse caso, dividido por quem? Dividido só por π, né? 3 aqui. Então, você tem 4 vezes, novamente aqui, ó. Você vai ter 4 vezes isso daqui que você tem, certo? Π, você vai dividir e você vai tirar a raiz quadrada de 2. Vai dar aproximadamente esse valor aqui, ó. Vai dar um valor aproximadamente de quase 16, tá? Você tá vendo aqui, ó, com o de meia, que aqui é o DI. Aqui é meu diâmetro interno do eletroduto. Mas eu não vou usar de meia, para você ter uma ideia. Né? A gente vai
aumentar um pouquinho esse diâmetro até para facilitar o trabalho do eletricista, tá? Eu poderia trabalhar lá com 25 milímetros. Mas tem gente que facilita mais ainda e bota um de 32 de 1 polegada. Mas você vai ver que pelo cálculo aqui vai ficar próximo a meia polegada e você pode trabalhar aí com 3/4 aí, que no caso é 25 milímetros. Então, se eu vier aqui no meu projeto, tá aqui 25 milímetros, só que eu botei aqui uma caixazinha de passagem, que pode ser quadrada também, para facilitar exatamente a puxada aqui, a puxada do cabo até chegar no meu chuveiro. Ele está saindo aqui direto aí do quadro, em um eletroduto específico, até chegar ao meu chuveiro, que está 10 centímetros acima do ponto do chuveiro, né? Então, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui a 10 centímetros, vai ficar aqui a 10 centímetros, tá aqui ele, ó. Então, ele está aqui a 10 centímetros, só tem aqui um furozinho no espelho, onde vai sair os cabos que vão fazer a ligação do meu chuveiro elétrico. Ele vai ter exatamente uma curva de 90 graus aqui, saindo do quadro, uma curva de 90 graus descendo aqui na caixa, na 4x2 do chuveiro, e aqui a gente coloca uma caixazinha de passagem 4x4 ou caixa octogonal 4x4 para facilitar a puxada do eletricista, né? Ele puxa do quadro daqui para cá e depois ele termina aqui o serviço. Porque tu imagina o cara puxar do quadro até a outra caixinha por dentro do eletroduto, né? Você vai facilitar um pouquinho o trabalho dele. Então, você vai ter isso daqui, você pode aplicar, como eu falei, em Excel. Você faz uma planilha todinha de Excel e trabalha em cima disso, que é muito melhor. Porque você vai ter trecho, por exemplo, aqui você tem trecho, aqui você pode ter trecho de 2,5, 1,5, com bitolas diferentes. Aí, nesse caso, você pode aplicar logo tudo 2,5 para facilitar a tua conta, mas você vai ter casos onde você vai ter bitolas diferentes em eletroduto, e aí você considera 2 de 1,5 mais 2, 4, 5 de 2,5. Aí você soma as áreas e divide lá por 0,4, encontra a área mínima do eletroduto e depois você encontra o diâmetro desse eletroduto, o diâmetro mínimo desse eletroduto. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ó, clique em gostei, se inscreve no canal e, claro, dê uma olhada lá no Acesso Premium, porque a gente destrincha todos os passos para você entrar no mercado de projeto elétrico a partir do curso completo. E além desse curso, tem curso de projeto hidrossanitário, estrutural, inspeção predial, Revit, enfim, tem mais de 10 cursos lá e todo mês é atualizado com treinamento novo. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então dá uma olhada lá no Acesso Premium Netflix da Engenharia Civil. Eu sei que você vai avançar bastante na área de conhecimentos da engenharia como um todo. Então confere lá. Até mais.